Saia daí, menina. Este não é lugar para uma criança. Dr. Peterson empurrou Kesha para longe da porta do quarto VIP no Hospital Mount Sinai. O homem de cabelos grisalhos em seu imaculado jaleco branco bloqueou completamente a entrada como se uma adolescente de 15 anos fosse uma ameaça biológica. Dentro do quarto, Tommy Marcelli, de apenas 8 anos, estava morrendo há 3 semanas. O único filho do temido chefe da máfia, Vincent Marcelli. O menino havia derrotado todos os especialistas de 3 continentes. Médicos de Harvard, Johns Hopkins, Clínica Mayo. Todos haviam fracassado. O menino estava morrendo e ninguém sabia por quê. Meu pai trabalhou aqui por 20 anos limpando esses corredores, Kesha respondeu calmamente, segurando uma pilha de livros médicos contra o peito, e eu conheço cada paciente nesta ala melhor do que a maioria dos residentes. Dr. Peterson riu com desprezo. Ah, claro. A filhinha do zelador agora é médica. Volte para a escola, garota. Deixe os adultos fazerem seus trabalhos. O que o médico arrogante não sabia era que Kesha havia terminado o ensino médio aos 13 anos. Que ela vinha lendo periódicos médicos desde os 10. Que sua mente fotográfica havia absorvido mais conhecimento médico em 5 anos do que ele havia aprendido em décadas de carreira privilegiada. Mas mais importante, Dr. Peterson não sabia que Kesha vinha observando o caso de Tommy nos últimos 15 dias. Enquanto ele e sua equipe de elite corriam em círculos, ela havia identificado um padrão que todos os outros haviam ignorado. O menino não tem uma doença rara, Kesha murmurou quase para si mesma. Ele tem envenenamento por talho. Os sintomas são clássicos. O que você disse? Dr. Peterson virou-se abruptamente. Nada que importe para alguém que já decidiu que uma garota negra de 15 anos não pode saber mais do que você. Naquele momento, uma enfermeira saiu correndo do quarto. Doutor, ele está tendo outra convulsão. Sua pressão arterial despencou. Pela porta entreaberta, Kesha viu Vincent Marcelli, um homem que controlava metade dos portos da cidade, chorando sobre o corpo pequeno e frágil de seu filho. Ao lado da cama, uma dúzia de médicos se agitavam em pânico. 3 semanas, Kesha pensou. 3 semanas de sofrimento que poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse tido a coragem de ouvir uma garota que não se parece com eles. Mas o que ninguém naquele hospital de elite percebia era que Kesha não havia passado os últimos dias apenas observando. Ela estava se preparando para este exato momento, quando a arrogância e o preconceito deles colidiriam com a dura realidade de que às vezes o gênio vem embalado de maneiras que a sociedade prefere ignorar. E agora, enquanto o filho de um dos homens mais perigosos do país morria lentamente, Kesha sabia que tinha exatamente uma chance de provar que eles haviam subestimado a pessoa errada. A humilhação pública. Dr. Peterson não apenas ignorou as palavras de Kesha, ele fez questão de humilhá-la publicamente. Segurança. Ele gritou pelo corredor. Tirem essa garota daqui. Crianças não são permitidas na ala de emergência. 2 seguranças robustos se aproximaram, mas Kesha permaneceu imóvel, seus olhos fixos na porta do quarto onde Tommy estava morrendo. Vocês vão deixar uma criança morrer por causa de orgulho, ela disse calmamente, sua voz ecoando pelo corredor lotado de médicos e enfermeiros. Que garota insolente! Murmurou o Dr. Harrison, o mais respeitado cardiologista pediátrico da Costa Leste. Alguém deveria ensinar modos a essa pessoa. A palavra pessoa foi pronunciada como se fosse algo sujo em sua boca. Kesha conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que ela ouvia quando caminhava pelos corredores da universidade onde havia começado a estudar medicina aos 14 anos, graças a uma bolsa de estudos para estudantes superdotados. Os mesmos olhares condescendentes de professores que questionavam sua presença ali. As mesmas risadinhas abafadas de colegas que sussurravam sobre cotas e favorecimento racial. Mas o que nenhum deles sabia era que Kesha não estava ali por acaso naquela noite. Por 2 semanas desde que Tommy Marcelli havia sido internado, ela vinha observando meticulosamente cada exame, cada resultado, cada decisão médica errada. Enquanto seu pai, James, limpava os quartos durante o turno da noite, ela estudava os prontuários médicos deixados sobre as mesas, memorizando cada detalhe, cada sintoma negligenciado. Minha filha, James havia sussurrado uma noite,
encontrando-a debruçada sobre livros de toxicologia na sala de descanso da equipe. Você não pode continuar se colocando em risco assim. Se eles descobrirem... Pai, uma criança está morrendo porque esses médicos são arrogantes demais para considerar possibilidades fora de seus manuais elitistas, Cash havia respondido, seus olhos brilhando com uma determinação que James reconhecia desde que ela era pequena. Era a mesma determinação que a fez aprender a ler aos 3 anos. A mesma que a levou a ganhar competições nacionais de ciências aos 12. A mesma que a fazia acordar às 4 da manhã para estudar antes de ajudar seu pai no trabalho. Agora, enquanto seguranças hesitavam em tocá-la afinal, ela era filha de um funcionário respeitado. Vincent Marcelli cambaleou para fora do quarto. O poderoso chefe da máfia parecia ter envelhecido décadas em 3 semanas. Seus olhos vermelhos de chorar encontraram os de Kesha. Você, ele disse, sua voz rouca. Você disse algo sobre envenenamento. Dr. Peterson rapidamente interveio. Senhor Marcelli, por favor, não ouça uma adolescente problemática. Ela está claramente buscando atenção. Nossos especialistas fizeram todos os exames possíveis. Seus especialistas, Kesha interrompeu, sua voz cortando o ar como uma lâmina, testaram para mais de 200 doenças raras. Gastaram $500 milhão em exames experimentais, mas não fizeram um simples exame de urina para metais pesados. Porque acham que envenenamento é algo que acontece em filmes, não com famílias ricas. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Vincent Marcelli caminhou até Kesha, ignorando completamente os médicos ao seu redor. Continue. Perda de cabelo em padrões específicos. Convulsões que sempre começam nas extremidades. Dor abdominal severa que piora com comida mas melhora com jejum. Kesha listou sem pressa. E o mais óbvio, a linha cinza azulada nas gengivas que todos vocês ignoraram porque só aparece em envenenamento por talho. Dr. Peterson riu nervosamente. Senhor Marcelli, talho é usado em veneno para ratos. Isso é absurdo. É exatamente por isso que é perfeito. Kesha cortou. Quem suspeita de veneno para ratos em uma família milionária? É praticamente indetectável se você não souber o que procurar. E vocês, ela olhou diretamente para Dr. Peterson, estavam ocupados demais protegendo seus egos para procurar. Vincent olhou nos olhos da garota por um longo momento. Ele viu neles não apenas inteligência, mas uma fúria controlada. Ele reconheceu a fúria de alguém que havia sido subestimado a vida inteira. Façam o exame, Vincent disse aos médicos. Senhor Marcelli, isso é uma perda de tempo valioso, Dr. Peterson começou. Façam o exame, Vincent rugiu e toda a ala ficou em silêncio. A verdade revelada. Os resultados do exame de urina chegaram em 47 minutos. 47 minutos que mudaram completamente a dinâmica daquele hospital de elite para sempre. Dr. Peterson segurava o papel com mãos trêmulas, seus olhos relendo os números pela 4ª vez, como se a realidade pudesse ser alterada pela força da negação. Níveis de talho 15 vezes acima do normal, ele murmurou, sua voz quase inaudível. Envenenamento agudo por talho. Causa de falência progressiva de órgãos. O silêncio no corredor era ensurdecedor. 12 especialistas médicos com diplomas de universidades que custavam mais do que a casa de Kesha olhavam para uma adolescente negra que havia diagnosticado em minutos o que eles haviam falhado em fazer em 3 semanas. Impossível, Dr. Harrison sussurrou, arrancando o papel das mãos de Peterson. Uma garota, uma criança. Isso não pode estar certo. Vincent Marcelli não disse uma palavra. Ele simplesmente caminhou até Kesha e se ajoelhou diante dela, um gesto que fez todos os presentes prenderem a respiração. O homem mais temido da costa leste estava de joelhos diante de uma adolescente. Você salvou meu filho, ele disse, sua voz carregada de emoção. Como posso retribuir? Kesha olhou nos olhos do homem poderoso e viu não um criminoso, mas um pai desesperado. Me deixe terminar o que comecei, ela respondeu calmamente. Talho não aparece no corpo sozinho. Alguém está deliberadamente envenenando Tommy, e eu vou descobrir quem. Dr. Peterson explodiu. Chega! Uma menor não pode investigar nada neste hospital. Isso é território médico e legal.
Território médico. Kesha virou-se lentamente para ele, e pela primeira vez desde que havia chegado, ela sorriu. Não era um sorriso doce ou tímido. Era o sorriso perigoso de alguém que estava prestes a destruir completamente a credibilidade de outra pessoa. Dr. Peterson, em que universidade você estudou? Harvard Medical School, ele respondeu automaticamente, seu peito inchando de orgulho. Interessante. E em que ano você se formou? 1998. Por quê? Kesha pegou seu celular e em segundos estava mostrando a tela para todos. Porque aqui no site da Harvard Medical School, no currículo de toxicologia de 1998, talho está listado como a terceira causa mais comum de envenenamento em crianças. Primeira página do manual, capítulo introdutório. O rosto de Dr. Peterson ficou vermelho em vários tons. E aqui, Kesha continuou, deslizando o dedo pela tela, na edição de março de 2019 do Journal of Pediatric Emergency Medicine, um artigo que você coescreveu sobre protocolos de diagnóstico em emergências pediátricas. Página 127, linha 15. Em casos de sintomas neurológicos progressivos sem causa aparente, sempre considere envenenamento por metais pesados, especialmente talho. O silêncio agora era mortal. Então me explique, Dr. Peterson, Kesha continuou, sua voz afiada como uma lâmina, como um graduado de Harvard que ajudou a escrever protocolos sobre exatamente esse tipo de caso não considerou talho em 3 semanas de tratamento. Incompetência ou negligência? A investigação. Antes que alguém pudesse responder, James Carter apareceu no fim do corredor, empurrando um carrinho de limpeza. Ao ver sua filha cercada por todos aqueles médicos e o temido Vincent Marcelli, seu rosto empalideceu. Pai, Kesha chamou calmamente. Preciso da sua ajuda. James hesitou, olhando nervosamente para os médicos que sempre o haviam tratado como mobília invisível. Mas algo na voz de sua filha, uma determinação que ele conhecia desde que ela era pequena, o fez caminhar até eles. Do que você precisa, filha? Você tem limpado os quartos nesta ala por 20 anos. Você conhece cada canto, cada rotina, cada pessoa que entra e sai. Alguém está sistematicamente envenenando Tommy Marcelli. Preciso que você me ajude a descobrir quem tem acesso constante ao quarto dele. James olhou para Vincent, que acenou gravemente. Faça uma lista, Vincent disse. Todos. Médicos, enfermeiros, equipe de apoio, visitantes, todos. Doutora Peterson tentou intervir novamente. Senhor Marcelli, isso é protocolo médico, não investigação criminal. Doutora Peterson, Vincent o cortou, sua voz baixa e perigosa. Você acabou de falhar espetacularmente em diagnosticar que alguém estava tentando assassinar meu filho. Sugiro que você calhe a boca antes que eu perca completamente a paciência. Enquanto os médicos se retiravam em humilhação silenciosa, Kesha observava cada um deles cuidadosamente. Peterson com suas mãos trêmulas. Harrison evitando contato visual. A enfermeira-chefe que não parava de suar. Mas foi a doutora Miranda Walsh, a pediatra do turno da noite, que chamou sua atenção. A mulher havia permanecido em silêncio durante todo o confronto, mas seus olhos mostravam algo que Kesha reconheceu imediatamente. Não era vergonha pela falha médica. Era raiva. Raiva direcionada especificamente a ela. Pai, Kesha sussurrou enquanto caminhavam pelo corredor. Preciso que você faça algo muito importante. Nos próximos dias, fique de olho na doutora Walsh. Anote tudo o que ela faz, todos os lugares que ela vai, todas as pessoas com quem ela fala. Por que ela especificamente? Porque enquanto todos os outros estavam envergonhados ou confusos, ela estava furiosa. Não comigo por humilhá-los, mas comigo por salvar Tommy. James parou de andar. Em 2 décadas limpando aquele hospital, ele havia aprendido a ler as pessoas muito bem. E agora, olhando nos olhos determinados de sua filha de 15 anos, ele percebeu que ela não estava apenas tentando salvar a vida de uma criança. Ela estava prestes a expor algo muito maior. Algo que explicaria não apenas quem estava tentando matar Tommy Marcelli, mas porque alguém dentro daquele hospital de elite teria um motivo para assassinar o filho de um dos homens mais poderosos do país. Kesha, James sussurrou, o que você realmente descobriu?
Ela sorriu. Mas desta vez, era um sorriso que combinava a inocência de uma adolescente com a inteligência assustadora de uma mente que havia visto padrões onde outros viam apenas coincidências. Pai, Tommy não é a primeira criança rica que quase morreu neste hospital sem um diagnóstico claro nos últimos 2 anos. E se eu estiver certa sobre o que suspeito, a doutora Walsh não está apenas tentando matar uma criança. Kesha parou diante da janela com vista para o estacionamento VIP, onde carros de luxo pertencentes a famílias poderosas estavam enfileirados enquanto seus filhos lutavam por suas vidas lá em cima. Ela está operando um esquema de assassinatos em série, visando especificamente herdeiros de famílias influentes. E agora que eu sei disso, ela vai tentar me silenciar antes que eu exponha tudo. A realização atingiu James como um raio. Sua filha não havia apenas salvado uma vida. Ela havia descoberto uma conspiração que poderia abalar as fundações da alta sociedade americana. E agora uma assassina em série sabia que uma garota de 15 anos estava em seu rastro. O que vamos fazer? James perguntou, sua voz pesada de preocupação paterna. Kesha olhou uma última vez pela janela, onde a doutora Walsh caminhava rapidamente em direção a um carro preto, já falando intensamente ao telefone. Vamos dar a ela exatamente o que ela espera de uma garota atrevida. Vamos agir como adolescentes irresponsáveis que se meteram onde não deviam. E quando ela baixar completamente a guarda, convencida de que somos apenas crianças brincando de detetive. Ela se virou para o pai, e James viu nos olhos de sua filha a mesma determinação feroz que a havia levado a ensinar medicina a si mesma, se formar aos 13 anos e diagnosticar o que médicos de Harvard não conseguiram. Então vamos mostrar à cidade inteira que às vezes a justiça vem embalada de maneiras que os privilegiados preferem ignorar até que seja tarde demais para fazer qualquer coisa além de pagar o preço. A armadilha. Doutora. Miranda Walsh pensou que estava lidando com uma adolescente problemática quando Kesha começou a fazer perguntas infantis sobre outros casos misteriosos no hospital. Ela pensou que estava no controle da situação quando sugeriu que a garota se concentrasse em seus estudos em vez de brincar de detetive. Grandes erros. Pai, você instalou as câmeras onde eu pedi? Kesha sussurrou para James enquanto ele limpava o corredor às 2 da manhã, 3 dias após sua descoberta inicial. No armário de suprimentos do quarto andar e na sala de preparação de medicamentos, James confirmou discretamente, passando um pequeno gravador para sua filha. Mas, querida, se ela descobrir... Ela não vai descobrir até que seja tarde demais, Kesha interrompeu, verificando o dispositivo. A doutora Walsh acha que está lidando com uma garota negra curiosa demais para seu próprio bem. Ela não tem ideia de que eu venho documentando cada movimento dela por 72 horas. O que a doutora Walsh também não sabia era que Kesha havia hackeado o sistema interno do hospital usando senhas que havia observado médicos digitando durante anos de invisibilidade social. Nem sabia que ela havia sistematicamente correlacionado cada morte súbita de uma criança rica nos últimos 2 anos com os turnos noturnos de Walsh. 7 crianças. 7 famílias poderosas que haviam perdido tragicamente seus herdeiros para condições raras não diagnosticadas, todas sob os cuidados diretos da doutora Walsh durante os episódios críticos. Doutora Walsh, Kesha se aproximou da pediatra timidamente na tarde seguinte, interpretando perfeitamente o papel de uma adolescente impressionada. Posso fazer algumas perguntas sobre medicina? Estou pensando em estudar pediatria quando crescer. Os olhos de Walsh se estreitaram ligeiramente, mas ela forçou um sorriso condescendente. Claro, querida. Mas talvez você deva se concentrar em terminar o ensino médio primeiro antes de sonhar tão alto. É só que estou curiosa sobre aqueles casos raros que você trata aqui. Como Tommy, deve ser frustrante quando crianças morrem e você não consegue descobrir por quê. Walsh fez uma pausa. O que exatamente você quer dizer? Ah, eu apenas li sobre outros casos semelhantes nos últimos anos. A filha do senador Morrison, o filho do juiz Thompson. Kesha fingiu consultar notas inocentes. Todos tinham sintomas semelhantes antes de morrerem. Que coincidência estranha, não é? O rosto da doutora Walsh endureceu imperceptivelmente. Senhorita, sugiro que você pare de fazer perguntas desnecessárias e vá para casa. Hospitais não são lugar para curiosidade mórbida adolescente. Claro, doutora. Desculpe se eu disse algo estúpido.
Kesha baixou a cabeça submissamente, mas secretamente verificou se o gravador em seu bolso havia capturado o tom ameaçador que Walsh acabará de usar. Naquela noite, a doutora Walsh cometeu seu erro fatal. Pensando que havia intimidado com sucesso uma garota atrevida, ela ligou para seu contato. Temos um problema, Walsh disse ao telefone, sem saber que Kesha estava gravando de dentro do armário de suprimentos. A filha do zelador está fazendo perguntas sobre os casos anteriores. Ela mencionou nomes específicos. A voz do outro lado era fria, calculista. Ela sabe alguma coisa ou está apenas adivinhando? Difícil dizer. Ela é uma garota inteligente, mais inteligente do que deveria ser. Mas ela é negra, pobre, filha de um zelador. Ninguém vai acreditar nela em vez de mim. Mesmo assim, não podemos correr riscos. A operação é muito lucrativa. Famílias pagam milhões para eliminar herdeiros problemáticos e redirecionar heranças. Uma adolescente curiosa não pode destruir anos de trabalho. Kesha quase derrubou o gravador. A Dr. Walsh não estava apenas matando crianças aleatoriamente. Ela estava sendo paga por membros das próprias famílias para assassinar herdeiros inconvenientes. O que você sugere? Walsh perguntou. Acidente. Como sempre. Overdose acidental de drogas. Adolescentes são conhecidos por experimentar drogas. Será uma tragédia, mas não uma surpresa. Entendido. Vou fazer os preparativos. Kesha tinha tudo o que precisava. Não apenas confissões gravadas, mas os nomes dos contratantes, métodos, motivações financeiras. Mas agora ela tinha menos de 24 horas antes que Walsh tentasse matá-la. A justiça. Na manhã seguinte, Kesha convocou uma reunião de emergência com Vincent Marcelli, Dr. Peterson e a administração do hospital. Descobri quem envenenou Tommy, ela anunciou calmamente. E descobri muito mais. Quando a doutora Walsh entrou na sala de conferências, esperando encontrar uma adolescente assustada sendo repreendida pelas autoridades, ela encontrou algo muito diferente. Vincent Marcelli sentado na cabeceira da mesa com expressão mortal. 2 advogados corporativos, o administrador-chefe do hospital e Kesha, com um laptop aberto à sua frente. Doutora Walsh, Kesha disse suavemente. Gostaria de ouvir uma gravação interessante que fiz ontem à noite. A cor sumiu do rosto de Walsh quando sua própria voz encheu a sala, discutindo assassinatos por contrato com precisão clínica. Isso é ilegal. Gravação sem consentimento, Walsh gaguejou. Curiosamente, um dos advogados interrompeu. Gravações de atividade criminosa são admissíveis quando documentam conspiração para assassinato, especialmente assassinato de menores. Vincent se inclinou para a frente, seus olhos fixos em Walsh com intensidade predatória. Você tentou matar meu filho por dinheiro. Não foi pessoal, Walsh sussurrou, sua máscara de respeitabilidade médica finalmente caindo. Era apenas negócios. As famílias queriam. Não me importo com suas desculpas, Vincent a cortou. Me importo com justiça. Ele se virou para Kesha e, pela primeira vez desde que se conheceram, sorriu com admiração genuína. Uma garota de 15 anos conseguiu em uma semana o que detetives e investigadores federais não conseguiram fazer em 2 anos. Kesha Carter, você não apenas salvou meu filho. Você salvou todas as crianças que ela ainda estava planejando matar. A doutora Walsh tentou se levantar, mas 2 seguranças já estavam bloqueando a porta. Sua carreira, sua reputação, sua liberdade, tudo havia sido destruído por uma adolescente que ela havia subestimado porque viu apenas cor de pele e classe social, nunca inteligência ou determinação. A propósito, doutora Walsh, Kesha disse, fechando seu laptop com satisfação. Aquelas perguntas infantis que fiz ontem, cada uma foi estrategicamente projetada para fazê-la se incriminar. Porque às vezes a melhor maneira de pegar um criminoso é deixá-los pensar que são mais espertos do que suas vítimas. Enquanto Walsh era escoltada algemada pelos corredores onde havia operado com impunidade por anos, uma pergunta permanecia sem resposta: quantas outras doutoras Walsh havia em posições de poder, protegidas pela mesma arrogância que acabou causando sua queda? E quantas outras Keshas estavam sendo ignoradas, suas vozes silenciadas antes mesmo de terem a chance de salvar vidas?
O legado. 6 meses depois, a doutora Walsh enfrentou seu julgamento nas páginas dos jornais nacionais. Médica de elite condenada por assassinatos em série estampava as manchetes enquanto ela, em um uniforme laranja de prisão, chorava diante de câmeras que um dia a trataram como uma celebridade médica. 7 famílias milionárias foram publicamente expostas por contratar pessoas para assassinar seus próprios filhos. Senadores renunciaram. Juízes foram presos. Um escândalo que abalou as fundações da alta sociedade americana. Tudo porque uma adolescente negra teve a coragem de fazer perguntas que médicos de Harvard escolheram ignorar. Kesha Carter, 16 anos, recebeu hoje uma bolsa integral para Harvard Medical School, tornando-se a pessoa mais jovem já aceita no programa, anunciou o âncora de notícias nacional. A jovem que salvou Tommy Marcelli e expôs uma rede de assassinatos também estabeleceu uma fundação para crianças superdotadas de famílias de baixa renda. Vincent Marcelli manteve sua palavra. A Fundação Carter agora operava em 5 estados, oferecendo educação médica gratuita para jovens brilhantes que o sistema tradicional ignorava. James Carter havia sido promovido a supervisor de operações do hospital com salário que lhe permitiu comprar sua própria casa pela primeira vez na vida. Dr. Peterson perdeu sua licença médica e trabalhava como representante farmacêutico, explicando para qualquer um que quisesse ouvir como uma garota inexperiente havia destruído sua carreira. Ninguém tinha paciência para suas reclamações. Sabe o que me impressiona mais? Vincent disse a Kesha durante uma visita ao hospital onde ela agora trabalhava como consultora júnior. Você poderia ter vindo até mim a qualquer momento pedindo vingança contra aqueles que te humilharam, mas você escolheu construir algo maior. Kesha sorriu, observando Tommy brincar no playground que havia sido construído na ala pediátrica. O menino estava saudável, forte, vivo porque ela havia escolhido agir em vez de aceitar ser silenciada. A melhor vingança contra pessoas que tentam diminuí-la não é destruí-las, Kesha refletiu. É provar que elas estavam completamente erradas sobre quem você realmente é. A doutora Walsh estava cumprindo prisão perpétua. Sua reputação destruída, seus diplomas revogados. Mas Kesha raramente pensava nela. Estava ocupada demais salvando vidas e mudando um sistema que quase permitiu que uma criança morresse porque adultos arrogantes se recusam a ouvir uma adolescente inteligente. Hoje, hospitais em todo o país implementam protocolos que exigem consideração de envenenamento em casos não diagnosticados. O protocolo Carter salvou centenas de vidas nos últimos meses. Às vezes a justiça não cai do céu, Kesha disse durante seu discurso de formatura do ensino médio aos 16 anos para uma audiência que incluía Vincent Marcelli, seu pai orgulhoso e Tommy na primeira fila. Às vezes você tem que ser corajosa o suficiente para tomá-la em suas próprias mãos e inteligente o suficiente para usá-la de uma maneira que mude o mundo. A adolescente que médicos de Harvard tentaram silenciar agora tinha sua própria cadeira reservada na mesma universidade. A doutora Walsh tentou matar crianças por dinheiro, mas acabou criando a pessoa que revolucionaria a medicina pediátrica para sempre. E Tommy Marcelli cresceu forte e saudável, sempre lembrando da doutora Kesha, que provou que às vezes heróis vêm em formas que a sociedade prefere ignorar até que seja tarde demais para fazer qualquer coisa além de aplaudir. A verdadeira vingança de Kesha não foi destruir aqueles que a subestimaram. Foi tornar-se tão extraordinária que eles passaram o resto de suas vidas explicando como perderam a chance de reconhecer seu gênio. Se esta história de coragem e superação tocou você, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas que provam que a inteligência não conhece idade, cor ou classe social. Até a próxima!